Boa tarde, bem-vindos. Meu nome é Solange, eu sou psicóloga, psicodramatista, tenho mestrado em psicologia positiva e já estou há aproximadamente 25 anos aí na estrada. Com essa forma online, tem aproximadamente 12 anos que eu trabalho. Comecei a trabalhar antes da moda acontecer, porque eu morava em Brasília e lá as pessoas viajam muito. E aí, era paciente de consultório que, quando estava viajando, entrava em contato, fazia sessão, e aproximadamente de abril, né, a gente começou, abril, maio, a gente começou com esse experimento que tem dado muito certo e tem sido um encanto. Para quem ainda não sabe, ele começou como quase uma brincadeira, era quase que para falar, olha, por internet o campo fica muito amplo e não vai dar certo. Era mais, foi até assim, a gente vai levar isso para um congresso depois, falando o que hipóteses, né, a serem refutadas de atendimento. Mas tem dado muito certo e aqui estamos nós, com pessoas tem vezes que a gente está com pessoas de mais de 2 continentes aqui, mais de um país sempre, né? Então, o que é a constelação? A constelação... peraí que eu preparei um negocinho aqui hoje. Então, a constelação, ela começa na Alemanha, com Bert Hellinger, que era um padre muito estudioso, que estava na África fazendo um trabalho com as famílias, né, de catequese e de ajuda, né, para a saúde mental, do equilíbrio das famílias. O termo original é Familienstellen, só que não é pronunciado assim, a pronúncia deve ser bem mais bonitinha. Mas que é famílias, Stellen, fornecer. Então, é aquele que fornece um dado, que fornece a queixa, que vem em busca de uma solução. A tradução ao pé da letra ficou meio que representante familiar, que foi para o inglês, depois foi para o português, como constelação familiar. Se a gente fosse fazer uma tradução de significado, o termo que a gente tem usado dentro da saúde é paciente indicado. Quem que é o paciente indicado? É aquele que vem com uma queixa, aquele que vem com uma abertura para que seja sanado questões que sempre nascem na família, porque o que a gente faz no microcosmo, a gente acaba reproduzindo no mundo. É lógico que tem algumas coisas que estão mais arraigadas na família, que a gente fala que a pessoa tem emaranhada, e algumas coisas que estão menos emaranhadas na família, e que é mais uma postura que a pessoa aprendeu, que ela anda repetindo, que às vezes o mundo mudou, o tempo mudou, ele continua com aquela postura, e ela fica um comportamento menos funcional. Mas então chega essa pessoa, esse paciente indicado, a estrela familiar, e a partir dali vai desenvolver-se todo o processo. Quem fundou, quem inventou esse jeito da gente fazer? Foi esse senhorzinho aí, que morreu ano passado, e ele percebeu que lá onde ele estava, os Zulus, eles tinham muita paz, muito equilíbrio. Mesmo com todas as dificuldades, eles mantinham um equilíbrio muito interessante na família. E ele foi pesquisar, observar, perceber o que é que os Zulus faziam de diferente do que ele estava acostumado a ver para gerar aquela paz, aquela harmonia. E ele percebeu que esse povo, essa população, eles tinham respeito a 3 leis que eu vou falar mais na frente um pouquinho para vocês. E ele começou a lidar com ele começou a observar e praticar isso, e a partir daí ele foi se interessando mais pelo lado da psicologia, da terapia. E largou o celibato, casou e ficou um profundo estudioso. Ele veio aos Estados Unidos, fez curso com a Virginia Satir, estudou sobre Jung, Anand Selam, Virginia Satir, Freud, psicologia positiva, Moreno, terapia primal, a fenomenologia, e ele fez um ajuntado. Então, a grande sacada dele foi pegar essas 3 leis e juntar com as
a teoria que já vinha sendo sedimentada, testada e funcionando das linhas mais acadêmicas, vamos assim dizer. É lógico que ele também tem a sorte de estar no lugar certo na hora certa, porque ele está no mundo também onde transformações são mais bem aceitas. Se o Bert Hellinger viesse 100 anos antes com a mesma proposta, ele não seria aceito. Então, ele está no momento onde a psicologia positiva, por exemplo, pode ser começada a aplicar, onde o mundo está mais aberto para cura do que para resistência e sobrevivência, onde o mundo já começa a buscar onde começa já teve início esse movimento de qualidade de vida, de que eu quero viver e quero viver bem, eu quero viver funcional. Então, assim, até os anos 20, por exemplo, a busca da humanidade era pela sobrevivência. E aí ele consegue fazer a coisa certa na hora certa. O que a constelação faz? A constelação é uma terapia nova, moderna, baseada no psicodrama. Ela nos traz clareza. Quando eu tenho clareza de alguma coisa, a partir do momento que eu entendo, percebo um problema, uma questão, um comportamento, eu posso, então, fazer uma modificação nisso. E ela traz essa clareza das relações, dos padrões, de recursos, de estratégia, de crenças que a gente tem e que muitas vezes a gente não admite nem para a gente. Então, muito como eu falei, escuta, como é que você está em relação a uma X questão? Vamos fazer de conta que é a morte do seu pai. A pessoa fala, não, já está bem elaborado, mas se ela vê um filme sobre pai e filho, ela chora. Mas se ela entra no cemitério, ela tem enxaqueca no dia seguinte. Então, assim, a gente muitas vezes mente para a gente que está tudo bem, para a gente poder continuar fazendo o que tem que fazer. Nem sempre a gente sente o que a gente sente. E a constelação, ela traz para o tablado, para o campo, aquilo que está no nosso subconsciente. É como se a gente tivesse meio que um sonho controlado. Aquilo que está lá embaixo, a coisa vem e vem meio sem censura. Então, assim, às vezes é muito difícil para mim falar, olha, eu tenho mágoa da minha irmã, eu não amo minha irmã, mas eu não gosto da minha irmã. Eu falo, não, eu de vez em quando tenho ruga com a minha irmã, mas a gente tem uma relação de irmã, é bacana, é legal. Porque me dá muita culpa se eu disser diferente. E aí, às vezes, quando se coloca no campo, a gente percebe qual que é a real relação e qual que é o ponto que está pegando na relação e o que pode ser feito para que isso seja sanado. Então, ela é uma técnica que tem sido revolucionária para a saúde mental. O constelador, na verdade, ele é um grande antropólogo que ajuda a tirar lá, né, das nossas gavetinhas, do lençol freático da nossa alma, sem julgamentos, sem críticas, sem ideia preconcebida, quais são as questões que devem ser trabalhadas, quais são as questões que devem ser olhadas. E ela funciona mais ou menos como um aparelho de ressonância magnética, que a gente vê o que está lá no fundo, né? Uma outra diferença de um terapeuta mais formal e de um constelador é que a gente admite que tem 3 coisas que a gente gostaria que o cliente alcançasse. Que tem 3 princípios norteadores que a gente gostaria que o cliente percebesse e respeitasse. Porque são ordens arcaicas muito simples da consciência coletiva, que vale do Polo Norte ao Polo Sul, que vale até para muitos animais também. Essas ordens, elas funcionam mais ou menos como a lei da gravidade. Independente de eu acreditar ou de eu não acreditar, de eu respeitar, de eu não respeitar, de eu gostar, de eu não gostar, independente da minha opinião, ela atua. E quais são elas? Uma é a ordem do pertencimento. E quem pertence, pertence. Ela é gerada pelo vínculo. E quando a gente exclui a necessidade de trazer de volta, com honra, aquilo que foi excluído, promove adoecimentos na família. Então, assim, o exemplo que a gente dá muito, o exemplo clássico é a pessoa tem 3 filhos, engravida e aborta. E ela não tem tempo para enlutar, ela não tem tempo para processar essa perda. E a pessoa meio que deixa para lá, ela põe na gavetinha, põe no fundo do baú. Provavelmente, isso vai virar um sintoma na família. Provavelmente, isso vai vir
de novo, enquanto esse luto da mãe, enquanto essa criança que pertence, que está na árvore genealógica, que é uma folhinha, porque não depende do tempo de vida que eu estive aqui para eu pertencer a um clã ou não. Eu fui gerado, eu existi. Eu saí da vida, mas eu preciso ficar na história. E aí, quando isso é excluído, via de regra, aparecem conflitos, doenças, problemas, questões. Uma outra questão é a ordem. Sempre que a gente desrespeita essa ordem, ela é dada pela ordem de chegada no planeta Terra. O meu pai, ele é maior do que eu, o meu avô é maior ainda, eu posso até ser mais competente na lida com as coisas da Terra. Mas quem tem essa chegada anterior, quem auxiliou a minha vida a acontecer, ele precisa ser respeitado. E aí eu quero frisar que respeitar não é gostar. Respeitar não é ser próximo. Respeitar não é nem precisar conviver. É respeitar. É entender que existe, é dar o lugar de, é não ocupar o lugar do outro. E às vezes a gente faz isso por motivos muito nobres. Mas não adianta o motivo ser nobre se eu desrespeito a lei, isso também causa problemas. Porque quando eu desrespeito a ordem, de certa forma eu estou excluindo a função da pessoa. Se eu acho que o meu avô não foi um bom pai, acho que meu pai não é um bom marido, e eu vou cuidar da minha mãe, eu estou meio ficando órfão, porque eu estou demitindo pessoas. Então, tem uma exclusão do pai, tem uma exclusão do avô, e eu estou indo para um lugar que não é meu. Sempre que a gente vai para um lugar que não é nosso, isso pesa, e isso traz questões, e isso traz dores, principalmente. Então, via de regra, quando alguém chega com queixa de tenho dor no pescoço, tenho dor nas costas, tem essa dor de Atlas, via de regra, essa pessoa está fora do lugar. Essa pessoa, por amor, por generosidade, por um comportamento de já que não tem ninguém fazendo, deixa eu ir fazer, mas com uma postura que fica meio soberba, ele está fora do lugar. Eu posso ajudar pai, eu posso ajudar mãe, eu posso ajudar irmão, eu posso ajudar quem eu quiser, é óbvio. Só que uma coisa é ajudar, outra coisa é querer fazer por, né? Então, eu tenho que perceber até onde que eu posso ir sem atropelar a existência do outro, sem atropelar o pertencimento do outro naquele lugar que lhe é de direito. A outra lei é do equilíbrio entre o dar e o receber. Ela é só possível ser estabelecida, ser praticada entre iguais. Então, por exemplo, de pai e mãe, eu vou receber bem mais do que eu vou dar. E ponto. Mesmo, geralmente as pessoas perguntam aqueles casos que, na realidade, são casos de exceção. Mesmo quando minha mãe me teve e já me doou para uma outra família, então, assim, o que essa mãe te deu, o que esse pai te deu, que é a vida, é sem preço. E eu acho muito engraçado, principalmente nas aulas, né, que eu falo assim, gente, imagina aqui comigo. Eu estava indo aqui de Boca Raton para Orlando e bati o carro feio. Chegou o paramédico, eu estava assim, com fratura de peito aberto, estava terrível. Chega o paramédico e para me salvar, ele vai 1h30, já deu até cãibra no braço, funcionando o coração. Ele com a mão dele, vai apertando o coração e soltando, apertando e soltando, para que esse coração, simulando o batimento cardíaco, para que eu chegue viva no hospital, para que possa ser feito algum procedimento. Milagrosamente acontece direitinho, eu chego, vivo no hospital, ele vai, coisa de Grey's Anatomy, ele vai pendurado na maca, ele vai para o centro cirúrgico e lá tudo dá certo. Então, o que eu tenho que ter por esse sujeito? Provavelmente, no mínimo, gratidão. Aí uma pessoa chega e fala assim, não, mas ele tem filho e não assume. Isso não desce a minha gratidão, ele salvou a minha vida. Se eu estou aqui hoje, é porque essa pessoa tomou tempo, tomou esforço, tomou empenho para que eu estivesse aqui. Não, mas ele é maconheiro. E ou ele bebe. Ou ele está trabalhando, ou ele está bebendo. Não vale nada. Isso não desce o meu nível de gratidão pela contribuição na minha vida que esse sujeito deu. Então, com pai e mãe é a mesma coisa. Essas pessoas que deram muito mais do que só a manutenção de uma vida para que um médico pudesse fazer alguma coisa, meu pai, ela, a minha mãe,
a gente tem que ter uma gratidão enorme, ainda que o cuidador, que o homem, que o indivíduo, que o sujeito, que o CPF, sejam pessoas complicadas. Quais são as dinâmicas que causam problemas e doenças? Quais são as dinâmicas que a gente vai lidar na constelação? Nas terapias de forma geral, né? Mas na constelação que a gente está falando aqui agora. Então, é um amor cego, tem dinâmicas conscientes e inconscientes. A dinâmica consciente são as exclusões, como eu disse para você, de pessoas, fatos e sentimentos. Então, a gente não deve excluir aqueles que pertencem às pessoas. A gente não deve excluir aquilo que aconteceu, os fatos. A gente não deve excluir aquilo que fez com que muitas coisas acontecessem, que são os sentimentos. Porque o ser humano, ele só funciona por conta dos sentimentos. Um ser humano que não tem sentimento, que é profundamente deprimido, ele não se movimenta, ele não acontece, ele não faz. Tem também as inconscientes, que a gente chama de um amor cego. Geralmente elas acontecem entre 0 e 7 anos, 8. É quando a criança já percebe, já vê, já entende, as coisas já acontecem ao seu redor, as falas já são ditas ao seu redor, mas ela ainda não tem uma peneira de ver o que é da minha conta, o que não é da minha conta, o que eu tenho capacidade de atuar, o que transcende meu limite de atuação, o que é direito do outro fazer, concorde eu ou não. Então, nesse momento que ele não tem esses critérios, que ela tem uma justiça muito infantil, ela faz 3 coisas, a gente faz 3 coisas. A gente segue o coitado, a gente tenta ir no lugar do lascado, do machucado, do doente, do que está sendo excluído, e ela se castiga como se tivesse alguma responsabilidade em eventos que acontecem e que ela não tem responsabilidade por. Por exemplo, o divórcio dos pais. É muito comum, depois do divórcio dos pais, a criança apresenta comportamentos muito complicados. Outras não apresentam comportamentos complicados, mas lá na frente, ou não se casam, ou se casam justamente aquilo que da separação, elas se casam com alguém que faz aquilo a 10ª potência. E é um castigo, assim. Antes de eu nascer, meus pais eram muito... davam muito certo. Depois do meu nascimento, eles começaram a brigar, e se não fosse por ter que gastar dinheiro comigo, não fosse porque tinha que gastar tempo comigo, não fosse... Então, a culpa é minha da desavença deles. Se eu não tivesse gasto a paciência da minha mãe o dia inteiro, na hora que meu pai chegasse, ela não estava chata e eles não teriam brigado. Então, tem uma porção de lógica distorcida que a criança faz e a alma, o psique, o comportamento, tomam uma dessas 3 resoluções. De eu sigo, eu vou no lugar ou eu me castigo. A solução é a gente aceitar a vida como ela é. É a gente agregar da forma que é. E a gente transcender. Não é eu ir lá fazer para o outro para arrumar a vida do outro. A partir daquilo que eu aprendi, por observação, por entender que se um membro da família fez daquele jeito, então eu vou fazer de uma outra forma. E não é desrespeito, não é deslealdade, é só um aprendizado. Quando eu critico menos, quando eu julgo menos, quando eu excluo menos, quando eu tenho menos dó, né? Quando porque cobrança também é crítica, julgamento é crítica. Eu consigo deixar com o outro o que é do outro, seguir com o que é meu, honrar os que passaram com sucesso, e muitas vezes a gente também fracassa para mostrar para quem veio antes que o jeito que eles fizeram não foi certo. É meio que como se eu dissesse assim, olha a porcaria que vocês fizeram aqui. Então, quando eu pego tudo que veio, eu aceito, eu agrego, eu posso fazer diferente. Então, se ele usava a faca para matar, eu posso usar a faca para ser um chefe, e fazer coisas maravilhosas com ela. Mas ele manejava bem a faca, eu também manejo bem a faca. O jeito que a gente vai fazer o resultado disso aí é minha escolha. Eu vou transcender, sem crítica, sem cobrança, sem julgamento, sem dó. Então, assim, eu falei aqui para vocês de uma forma bem breve, até meio superficial. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar.